Olá, turma! Vamos para a nossa segunda aula de porcentagem, probabilidade e estatística, certo? Trabalhamos na primeira aula questão de porcentagem e juro simples. Agora vamos trabalhar a questão de juro composto. Eu preciso da atenção de vocês porque é um pouco mais elevado o nível, um pouco mais complicado. Juro composto. Definição: o regime de capitalização a juro composto é aquele em que a taxa de juro é aplicada sobre o montante obtido a cada período de tempo considerado ao dia, ao mês, ao ano e etc. Como assim, professor? Não entendi nada do que você falou. O juro composto nada mais é que juro em cima de juro. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Porque, diferente do juro simples, é um valor fixo. Todo mês, todo ano, todo semestre e assim vai. Um valor fixo. Porém, o juro composto, ele é referente ao mês anterior, ao ano anterior, ao semestre anterior. Por isso que fala que ele é conhecido como juro em cima de juros. Juro sobre juro. Certo? Exemplo. Ao aplicar R$100 a juro composto a taxa de 10% ao mês durante 3 meses, qual o montante obtido ao final desse período? Detalhe, aqui no juro simples calculamos o montante logo de uma vez. Não é o juro para depois somar com o capital. Ele já vai nos dar o resultado, porque é com referente ao mês anterior. Então, o mês anterior você não tem um capital, você tem um montante, que foi como se fosse um juro simples trabalhado em cima do juro simples anterior. Vamos para a prática. Como eu já falei antes, é primordial separar os dados. Temos o nosso capital, temos a nossa taxa e nosso tempo. Capital de R$100, nossa taxa 5% ao mês e nosso tempo 3 meses. Quero indagar uma coisa muito importante. Muitas questões vai dar uma taxa com um ano e o tempo em meses, ou vice-versa. O que é que você tem que fazer? Você não pode atrapalhar taxa com o taxa a mês e tempo ao ano junto. Não pode. Por quê? Tem que ser, se aqui é mês também. Se aqui é anos, o outro vai ser anos também. Então sempre preste muita atenção com relação a isso. Então vamos ter o quê? O juro ao final do primeiro mês. Vamos trabalhar como J1 igual a 10% de 100. 10% de 100 é a mesma coisa que eu pegar 0,1 vezes 100, que é igual a 10. Então, o montante ao final do primeiro mês será o quê? Montante 1 igual 100 mais 10 igual a 110. Juro ao final do segundo mês. Juro 2, 10% de 110. Perceba, aqui é a real diferença entre o juro simples e o juro composto. Perceba que eu estou trabalhando com relação ao montante anterior, não mais com o capital inicial, é com relação ao montante anterior. Então vamos ter 10% de 110. É a mesma coisa que pegar 0,1 vezes 110 igual a 11. Então, meu montante ao final do segundo mês será o nosso M2. M2 igual a 110 mais 11 igual a 121. Juro ao final do terceiro mês, vamos chamar de J3, igual a 10% de 121 igual a 0,1 vezes 121, que dá 12,10 de juro. E nosso montante vai ser o quê? Ao final do terceiro mês, M3 igual a 121, que era nosso montante anterior, mais o nosso juro com relação também ao montante anterior, que é igual a 133,10 ou R$ 133,10. Então, nosso J, juro, vai ser igual ao montante menos o capital, que é o J, relembrando, é o valor que eu pago a mais. Então, o montante é o valor final, menos o capital, eu vou descobrir o juro. Perceba que antes fazíamos o quê? Descobrimos os juros para somar com o capital e descobrir o montante. Isso no juro simples. Já no juro composto, o juro vai ser a última parte, porque teremos que descobrir primeiro o montante e depois subtrair pelo capital. Subtraindo pelo capital, vamos ter o quê? 133,1
menos 100 igual a R$ 33,10. Esse é nosso juro, o valor a mais. Vamos tentar criar a fórmula, porque já pensou, isso aqui é 3 meses, se fosse 100 meses, daria um trabalho muito grande. Então, a matemática está para nos ajudar. Vamos tentar criar a fórmula para aplicar o juro composto. Perceba que no montante 1, tínhamos 110. 110 pode ser escrito como 1,1 vezes 100. M1 corresponde a 110% do capital, certo? O M2 igual a 121. Podemos escrever como 1,1 vezes 1,1 vezes 100. Perceba que já está começando a ter um padrão. O M3 temos igual a 133,10 igual a 1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 100. Isso aqui é um padrão na multiplicação. Então, podemos resumir isso aqui e fazer uma fórmula geral. Como assim? Perceba que assim temos que o montante final M é dado por M, certo? Igual a, entre parênteses, 1,1 elevado a 3. Por que elevado a 3? Ao final de todo o percurso, é esse M aqui, o M3. Então, 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, isso aqui podemos resumir de que forma? Em forma de potência, que foi o que escrevemos aqui, vezes o nosso capital. E perceba também, lembram que nossa taxa era o quê? Era de 10%. 10%, então, 0,1. M igual 10, que é nosso capital, ou 100, nosso capital, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Assim temos a nossa fórmula para o montante no juro composto. Isso aqui é apenas no juro composto, que é o capital inicial vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Exemplo. Durante um semestre, perceba, um semestre, certo? Preste atenção nisso. Durante um semestre, Maria aplicou a juro composto a quantia de R$50 mil. A taxa de 0,2% ao mês. Olha o que eu falei. Durante um semestre não está igualzinho à nossa taxa. Nosso tempo não está igual à taxa. Por quê? Nossa taxa está ao mês e nosso tempo ao semestre. Isso aqui é muito importante prestar atenção. Com o auxílio de uma calculadora, determine quanto foi o rendimento dessa aplicação no período considerado. Identificando as informações dadas, temos. Vamos agora para o quadro branco tentar resolver. Então vamos aplicar a fórmula na questão dada. A questão fala, mais uma vez, separando os dados que a questão nos dá. Depois, aplicar nas fórmulas. A questão nos dá o capital de R$50 mil. Dá uma taxa de 0,2%. Não vá confundir porque tem um número decimal aqui. Teremos que transformar também em decimal, sem o símbolo da porcentagem. E como eu falei, temos o tempo um semestre. Um semestre equivale a 6 meses. Então, não poderíamos multiplicar, a taxa vezes 1, porque o tempo na questão está em semestre. Teremos que trabalhar com meses, ou vice-versa, transformar a taxa em semestre. Então, vamos aqui. O M é o que queremos descobrir. O que é o M? O montante. Montante igual. Quem é meu capital? Meu capital é 50 mil. Que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,002, elevado ao nosso tempo, que é 6. Vamos ter o quê? M igual a 50 mil, que multiplica 1,002 elevado a 6. Sempre resolve primeiro o parêntese, depois aplica a potência. Temos que o M vai ser igual a 50 mil vezes, usando o auxílio da calculadora, para resolver essa potência vamos ter 1,012
0,12, 0,6016. Ficou um pouco torto, mas vamos lá. E de novo, outra vez, utilizando a calculadora, porque perceba, o número é muito extenso. Numa prova ou uma avaliação externa, isso aqui requer muito tempo. Normalmente vem uma coisa mais simples, mas o importante é entender como é que resolve usando a fórmula. Então, meu M será igual a 50.603. Perceba, aqui é meu montante. A questão pediu o juro, o valor que iria pagar a mais. Como é que eu vou fazer? Juro vai ser igual a quê? Meu montante, que era o valor final, menos o capital. Ao substituirmos, vamos ter o quê? 50.603 menos 50.000. Assim, meu juro será de R$603. Apenas isso. O que complica mais é na hora de resolver a potência. Porém, como vocês têm o auxílio da calculadora, fica mais simples de resolver. Continuando, aqui ficou uma atividade para vocês praticarem. Voltem um pouquinho o vídeo para caso não tenham entendido, mas é simples, é só aplicar na fórmula. Lembrando, fórmula do juro simples, temos juro igual ao CIT. CIT é o que? Capital vezes a taxa vezes o tempo. A fórmula do juro composto é o montante. Montante igual capital vezes, entre parênteses, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Aplicando nessas três questões, fica simples, certo? E obrigado por sua atenção. Mais uma vez, uma frase de Leandro Carnal: felicidade é conservar a energia para coisas que valem a pena. Até a próxima aula.